ano vai ser no dia 1º... Mentira. No 1º sábado de março, tá? Estão todos convidados. Quem quiser vir, só falar com a Patrícia para colocar o nome e ela vai encaixar vocês em alguma atividade. Lembrar vocês também que nós temos cursos online todos os dias e presencialmente na quinta e no sábado. Na quinta-feira, o primeiro curso, que começa às 4 horas, é do Paulo Estevão. Os demais cursos começam às 4h30. Quem tiver interesse em se matricular, lá na recepção, dá o nome, escolhe o curso e passa a vir. Todos são bem legais e com certeza vocês vão gostar bastante. Vou passar a palavra aqui para o Eduardo para ele ler a página de hoje. Boa tarde, noite a todos. A página de preparo de hoje é Perdoa-te, que é a número 8 do livro Filhos de Deus, de Divaldo Franco, Joana de Ângeles. Esse aqui, para quem precisar da referência. A palavra evangélica adverte que se deve ser indulgente para com as faltas alheias e severo em relação às próprias. Somente com uma atitude vigilante e austera no dia a dia, o homem consegue a autorrealização. Compreendendo que a existência carnal é uma experiência iluminativa e é muito natural que diversas aprendizagens ocorram através de insucessos que se transformam em êxitos, após repetidas faces ao processo que engendram. A tolerância desse modo para com as falhas alheias não pode ser descartada no clima de convivência humana e social. Sem que te acomodes à própria fraqueza, usa também de indulgência para contigo. Não fiques remoendo o acontecimento no qual malograste, nem vitalizes o erro através de sua incessante recordação. Descobrindo-te em gravame, reconsidere a situação, examinando com serenidade o que aconteceu e regulariza a ocorrência. És discípulo da vida em constante crescimento. Cada degrau conquistado se torna patamar para novo logro. Se te contentas estacionado, perdes oportunidades excelentes de libertação. Se te deprimes e te amarguras porque errastes, igualmente arrasta a marcha. Aceitando os teus limites e perdoando-te os erros, mais facilmente treinarás o perdão em referência aos demais. Quando acertes, avança, eliminando receios. Quando erres, perdoa-te e arrebenta as algemas com a retaguarda, prosseguindo. O homem que ama a mesmo se ama, tolerando-se e estimulando-se a novos e constantes cometimentos, cada vez mais amplos e audaciosos no bem. Vamos elevar nossos pensamentos e agradecer a Deus por estarmos aqui mais um dia, por termos vencido qualquer problema que nos impedisse de chegar até aqui, pela existência desta casa, a qual podemos aprender mais e mais os ensinamentos do Cristo. Que a espiritualidade amiga aqui desta casa receba a nossa gratidão. Que Deus possa iluminar nosso palestrante de hoje, Igor, e que ele possa escutar com clareza as intuições de seus guias. Que sejamos gratos todo dia. Podemos estar aqui, passando pelas nossas provas, e podemos aprender mais e mais. Que a vontade de Deus prevaleça sobre todos nós, deste e do outro lado, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Hoje a palestra é sobre o auto-perdão e o nosso palestrante é o nosso amigo Igor. Já estava levando a barra da mesa ali com tudo, com água, com tudo. Boa tarde. Então o tema de hoje é auto-perdão. Queria começar aqui relembrando uma história que está lá em Gênesis, de 2 irmãos que se odiavam, Esaú e Jacó. Depois virou um livro do Machado de Assis também, né? Esaú e Jacó, que eram os filhos de Isaac. Lembra lá de Isaac, filho de Abraão, aquele povo todo lá do Antigo Testamento. E Esaú e Jacó eram irmãos, Esaú o mais velho e Jacó o mais novo.
e eles eram filhos de uma graça que os pais receberam, porque a mãe era estéril, a mãe Rebeca era estéril. Eles nascem gêmeos, Esaú é o primeiro a nascer, e logo depois vem Jacó agarrado no calcanhar de Esaú. Assim é o nascimento dos dois. E a mãe, Rebeca, recebe uma profecia. Tem alguma coisa piscando aqui? Ela recebe uma profecia dizendo que os dois filhos seriam fundadores de duas grandes nações. Mas que aconteceria uma coisa, algo diferente para aquela tradição, que era o filho mais velho se submeteria ao filho mais novo. Ao contrário de que a cultura diria que o filho mais velho que seria o primogênito. O tempo passa, tempo vai, tempo vem, tempo vai, tempo vem. Isaac vai envelhecendo cada vez mais, ele já era muito idoso quando os meninos nascem, e ele perde a visão. E a esposa dele, Rebeca, tem uma grande ideia. Isso é novela, né, gente? Novela mexicana. Tem uma grande ideia. Ela dava a entender de que gostava do filho mais novo. Dizem que mãe não tem preferência de filho. Não sou mãe, não sei. Mas ela dava a entender que gostava do filho mais novo. E ela teve uma grande ideia. Fala com o filho mais novo. Vamos tentar conseguir que você seja o primogênito. E Jacó está lá batendo papo com Esaú. Esaú sempre foi mais estourado, um cara do campo, trabalhador, aquela coisa. E ele acaba trocando a primogenitura por um prato de lentilha. E nesse momento, Jacó passa a ser o primogênito. Esaú, quando descobre, obviamente fica enfurecido. Primeira coisa que passa na cabeça de todo mundo, vou te matar. Primeira coisa que ele fala. E como que foi? Como que eles pregam como que eles enganam Isaac? E Jacó se veste de Esaú. Gênesis diz que Esaú era um cara muito forte, tipo Tony Ramos, e cabeludo. Então ele tem uma ideia de colocar uma pele, um couro de cabrito no corpo, e quando o pai vai dar a bênção, ele quer tocar para ver se é o filho. Ele toca a pele do cabrito, acha que é o Esaú e dá a bênção para o Jacó. Jacó sai dali corrido, jurado de morte, não pode mais voltar. Vai para outro lugar. A mãe manda para que ele volte para outro lugar. E eles passam um longo período distantes e um odiando o outro, obviamente, principalmente Esaú odiando Jacó. Porque ele que seria o líder do grupo. O que era a primogenitura? Era receber a bênção do pai da primogenitura. E não só isso, ele se tornaria o líder daquele grupo. E ele, como o mais velho, o primogênito, ele achava que ele se tornaria, mas não é isso que acontece. Jacó foge, vai embora, vai para outra terra, se casa. 20 longos anos se passam até que Jacó decide voltar para casa. Já está casado, com 2 mulheres, com as crianças todas e quer voltar para casa. E ele, obviamente, não vai chegar lá de cara lavada, né? Ele manda que um servo vai lá, para se matar primeiro antes ele do que eu. É assim, não é isso? Vai lá. O servo, ele fala assim, você vai lá, leva uns presentes para o Esaú e fala que eu quero falar com ele. O servo volta e fala, chefe, ele está voltando com 400 homens. Ele já fica temeroso. E ele aguarda o irmão. Ele coloca as tendas lá no deserto, até que Esaú chega com aquele batalhão, e Jacó não consegue fazer nada, a não ser, mesmo diante do medo, correr para abraçar o irmão, beijá-lo, e se prostra diante dele 7 vezes. E naquele mesmo momento, não precisou nada. Esaú perdoa Jacó. E lá em Gênesis conta que na noite anterior, Jacó passou por uma experiência.
que hoje nós diríamos que foi uma experiência mediúnica. Ele luta com um anjo no deserto. Algumas tradições dizem que, inclusive, ele lutou com o próprio Deus no deserto. Ele luta com aquele anjo e, vendo que a coisa não ia dar muito certo, ele pergunta para o anjo: qual o seu nome? O anjo não fala. E o anjo pergunta para ele: qual o seu nome? Ele: Jacó. Ele: não. A partir de agora, seu nome se tornará Israel, que significa aquele que lutou com Deus. E depois dessa luta com esse anjo no deserto, à noite, Jacó se sente fortalecido e encontra o irmão no dia seguinte. O que isso tem a ver com auto-perdão? Ele precisou passar por uma luta que nós podemos ler, inclusive simbolicamente, como uma luta interna. Quem é o primeiro inimigo que eu tenho que vencer todo dia? Eu mesmo. Quem é o primeiro que eu tenho que perdoar todo dia? Eu mesmo. Ele precisou passar por esse momento de luta, esse momento de perder o fôlego, esse momento de ir até o limite da sua força, para a partir desse momento ele se sentir autorizado a ir lá e pedir perdão ao irmão. Mas antes de tudo, o que foi preciso fazer? Pedir perdão a si mesmo. Porque nós, seres humanos que somos demasiado humanos, nós temos o grande hábito de carregarmos nossos fardos ao longo da vida. E nós que cremos na doutrina dos espíritos, não só desta vida, né? Nós carregamos fardos e mais fardos durante tantas existências. Mas se nós não temos a capacidade de acreditarmos que nós podemos mudar, nós continuamos carregando esse fardo. Talvez aquelas pessoas que nós fizemos algo e que a gente acha que merece perdão, talvez aquela pessoa já nem lembra mais daquilo. E a gente continua carregando. Continua carregando. E Jacó tem essa coragem de pedir perdão para o outro. Mas se nós não temos a capacidade de acreditarmos que nós podemos nos perdoar, como que eu vou ter coragem de pedir perdão ao outro? Porque nós somos muitas vezes guiados por uma coisa chamada orgulho. Uma mística, Santa Rosa de Lima, dizia que depois que o ser humano morre, demora horas para o orgulho sair do corpo. Que a gente carrega o orgulho durante muito tempo. Só peço desculpa se ela me pedir. Falou chiu, já olho de lado. É ou não é? Comigo é assim. O povo vive mandando falar chiu, que eu adoro bater papo com todo mundo, mas a gente tem que saber que o outro nos ajuda o quê? A nos educarmos, né? Cadê Sônia, que é a minha doutrinadora? Cadê a Sônia, gente? Ali, a minha doutrinadora. Calma, né? Porque a gente precisa aprender uma coisa. Estamos todos numa grande escola chamada humanidade. E nós estamos aprendendo todos os dias. E se a gente perde essa capacidade de aprender, o que vai ser da nossa vida? O que eu faço da minha vida depois que eu não preciso aprender mais nada? Não preciso mais disso. Aí vem as grandes dúvidas. Muitas vezes nós nos afundamos em nós mesmos. Então, o olhar que a espiritualidade nos oferece é o mesmo olhar da criança. Não é só essa história de a criança é pura, que Freud já explicou. E aí o espiritismo explica mais ainda. Que a criança é um espírito com muitas experiências. Criança ama e odeia como um adulto. Criança quer te beijar e quer te matar como um adulto. Inclusive, esses sentimentos nela são até mais latentes, que ela não sabe lidar com aquilo. Mas o que é o olhar da criança? É o olhar inaugural. Como se aquilo fosse visto pela primeira vez. Tem até um poema pequenininho do Manuel de Barros que ele fala que ele admira
as crianças, os poetas e os andarilhos. Porque eles estão sempre vendo tudo como se fosse a primeira vez. O poeta, não é isso? Vai lá olhar, faz um poema sobre a árvore. E você olha, eu nunca vi essa árvore aqui. A partir de agora eu vou passar a ver. Né? O andarilho não é aquele que não consegue parar num lugar e está sempre percorrendo o mundo. É essa a proposta da espiritualidade. E é essa a proposta da nossa existência. Ninguém está aqui fazendo piquenique. Até é bom, né? Bater papo, confraternizar, mas é um compromisso. Primeiramente comigo mesmo. E aí lá, quando Kardec pergunta aos espíritos qual é a função da reencarnação, ele faz duas perguntas mais ou menos parecidas. Numa, ele fala que é o aperfeiçoamento do espírito. E em outra, os espíritos respondem que é não só a perfeição do espírito, mas de toda a humanidade. Então, se eu não busco me melhorar enquanto ser humano, o que será da humanidade? Mas para isso eu preciso me perdoar. Se eu caio nos primeiros erros, acabou. Caiu, levanta. Como diz lá nos provérbios, né? O meu justo cai 7 vezes, mas de todas as 7 ele se levanta. Se a gente cai no primeiro erro, a gente perde a capacidade de evoluir enquanto ser humano. E o que é perdão? O que é perdão? Perdão é essa capacidade, né, de você deixar de lado a mágoa. É quando aquela pessoa que já te fez muita coisa, quando ela chega perto de você, você já não sente mais nenhum trimelique. Já não sente mais vontade de falar, mas naquele dia que a gente... Você já não sente mais isso. Isso é perdão. Eu te perdoo, te amo. Tá bom, na primeira briga, você lembra que na semana passada? Isso não é perdão. Agora, é fácil perdoar? Claro que não, senão ninguém estava aqui, nem eu. Mas essa é a grande proposta de Jesus. É a grande novidade de Jesus, inclusive, né? Uma delas, chamar Deus de Pai. Deus é o nosso Pai. E a outra é essa, perdoar. Porque eu quero ser perdoado todo dia, porque eu quero ser amado. Todo mundo quer ser amado? Eu pelo menos quero. Mas a gente é amado o tempo todo? Não, a gente não consegue amar o tempo todo. E perdoar é esse grande passo. É um passo do amor. Que não é só um amor afetivo. É um amor efetivo. Porque eu posso muito bem te amar, não quero mais. Tá tudo bem, te amo, maravilha. Mas tu pode ir para outro canto. Eu deixo você ir. Isso que é. Aí é que pega. Né? Eu te amo, te tranco as 7 chaves aqui, tu não vai para lugar nenhum. Isso é amor? Não. Né? Isso não é amor. Amar o filho é querer que ele fique o tempo todo embaixo da tua asa? Não, claro que não. O filho não cresce, depois você morre, coitado do filho. Tadinho dele. Né? Amar é deixar ir também. Amar é dar asas. Amar é formar para aquele momento em que você não esteja mais. Isso é amar. Depois disso, é só criar dependência no outro. O outro sabe ir na padaria sem você. E não adianta. A vida sempre tem uma repaginada. Mas quando a gente se dá conta disso, que nós não fomos ou não somos aquela pessoa que a gente tanto queria ser, a primeira coisa é o baque. A segunda é a negação. E se eu estou em negação, eu não consigo me perdoar. Eu preciso aceitar aquilo. Eu preciso enfrentar os meus fantasmas. Todos os dias. Se eu não consigo enfrentar o fantasma, o que acontece? Vira sombra. E a gente faz o quê? Foge dele. Foge de fantasma, né? Foge das sombras. A gente precisa enfrentar as sombras. O lado sombra. Acolher. Aquela pior coisa que eu faço, que eu não tenho coragem de falar para ninguém. Eu tenho que abraçar aquilo, porque aquilo faz parte de mim. Depois que eu aceito,
Isso faz parte de mim. Então agora eu posso mudar um pouco. Se eu não aceito, já era. E aí a gente entra num termo chamado ressentimento, que eu já falei tantas vezes aqui, que é um termo da psicanálise. O ressentimento tem a ver, é uma dor que eu carrego que o outro fez para mim, mas essa dor tem sempre um pouco da minha responsabilidade. O ressentido, ele só é ressentido porque ele está sentindo aquilo 1 milhão de vezes. Por quê? Porque não foi só a Marília que fez aquilo terrível comigo. Ela fez porque eu deixei. Aí a gente volta para casa. Por que eu não fiz aquilo? Por que eu fiz isso? Por que eu dei aquela resposta? Por que eu não dei outra? Quando a gente para e fala, já está feito. Lembra lá? Quando Jesus dá o último suspiro, o véu se rasga e o que fala? Está consumado. As nossas ações estão consumadas. E o que eu faço depois disso? Tem coisa que eu posso mudar. Tem coisas que não dá para mudar tanto. Mas a gente sempre consegue se refazer. A vida é um eterno rasgar-se e remendar-se. O Guimarães Rosa fala isso lá no Grande Sertão Veredas. Rasgar-se e remendar-se. Não é cortar... Cadê Marília? Cadê Valquíria? Cortar bonitinho com a tesoura. É rasgar. A vida é isso. Porque a vida é sempre uma caixinha de surpresa. E nós não estamos preparados para a surpresa. Eu falo isso porque eu nunca estou preparado para a surpresa. Inclusive, eu não gosto de surpresa. Não gosto. Eu me sinto mal. Falo assim, nossa, como você fez isso tudo, eu não vi, me enganou. E a vida é isso. Tu tá com uma pessoa hoje, amanhã acabou. O que aconteceu? Não sei, foi para outro lugar. É isso. Você fala com alguém que você ama muito hoje, às 10 horas. Às 6 horas ela vai embora para outro mundo. A vida é essa caixinha de surpresa. Aí fica aquela pergunta, nossa, eu tive até 18 horas para estar com aquela pessoa, mas não estive. E se a gente não se perdoa, o que a gente faz? A gente leva o remorso. E não vai mudar? Vai mudar? Não muda. Não vai mudar nada. A única coisa que eu posso fazer é mudar aquilo que está dentro de mim. Por isso que nós precisamos trabalhar a humildade. Humildade é muito difícil. Humildade, gente, não é andar de chinelo, havaiana, camisa de vereador e short rasgado. Isso não é humildade, tá? Isso não é humildade, tá? Humildade é uma construção interior. Meu Deus, Jesus fala, né? Para nós sermos igual a Ele. Manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. E Ele que veio tantas vezes dar recado aqui, falar com tantos místicos, e Ele escolhe pessoas tão simples. Uma delas, uma mística lá do interior da França, Margarida Maria Lacoque. Ele aparece e seu peito aberto com coração, em volta do coração, a coroa de espinhos. E ela, nossa, logo para mim, né? Se for para mim, eu saio correndo. E ele fala, eis o meu coração, que tanto amou os homens e por ele é rejeitado. É isso. Ele nos ama até as últimas consequências. Até a morte. Mas será que nós temos essa capacidade de amá-lo até as últimas consequências? Eu dou a vida pelo meu filho. Mas dar a vida pelo filho, muitas vezes, é criá-lo para aquele momento que ele vai andar sozinho. Eu amo meu marido. Mas o que amor é esse? Amor é, inclusive, você ter a capacidade de viver sem aquela pessoa. Né? E amar Jesus. Como que é? Porque Ele nos ama o tempo todo. Dizem que São Francisco de Assis saía como louco
em Assis gritando: o amor não é amado, o amor não é amado, o amor não é amado. E quem é o amor? Ele. Quem é ele? Com letra maiúscula. Jesus. Quem é ele com letra maiúscula? Ele que é o substantivo próprio, por excelência, né? É o próprio Jesus. Ele nos ama até as últimas consequências. Mas nós precisamos amá-lo. Mas isso é fácil? Claro que não. Quem conviveu com ele, saiu correndo. Imagina a gente. Mas isso é uma construção diária. Diária mesmo. E para amar Jesus, muitas vezes, tantas pessoas fazem coisas maravilhosas sem conhecer Jesus. E essas pessoas são cristãos, muito mais cristãos do que aqueles que se dizem cristãos. O que é cristão? O outro Cristo. E se tornar o outro Cristo é muito difícil. Existe um livrinho pequenininho, muita gente aqui já deve ter lido, já conhece. A Imitação de Cristo. É um livro maravilhoso. Mas ele é tão pequenininho, tão fininho, mas a gente aprende que é muito difícil ser a imitação de Cristo. Ser a face de Cristo. Porque isso requer luta. E luta interior. Porque lutar com o outro, a gente, contrata um treinador. Os artistas não estão assim. O cara nunca lutou, agora quer lutar. Contrata um treinador, vai lá, você fica preparado e vai lá brigar. Isso é maravilhoso, fácil. Agora, a luta interior é muito difícil. É muito difícil a luta interior. Primeiro, porque nós já conhecemos as regras do jogo, eu estou lutando comigo mesmo. E segundo, nós não conhecemos as regras do jogo, porque nós estamos lutando com a gente mesmo. Nós temos muitas partes de nós mesmos que nós não conhecemos. Existiu um místico chamado Antão. E ele, na sua vida, nos seus diários, escreve que ele tinha lutas com o demônio no deserto. E ele diz que o demônio se transfigurava em vários animais ferozes. Aí a gente faz a mesma leitura simbólica lá de Jacó. Quem são esses monstros? Quem são esses demônios que a gente luta o tempo todo? Eu. E a gente só consegue lutar com o demônio quando a gente consegue nomeá-lo. Eu só consigo dominar aquele mal quando eu consigo dar nome para ele. A gente aprende isso muito na terapia, né? Tem sentimentos que a gente não sabe nomear. Mas depois que a gente nomeia, fica tão mais fácil. Isso é isso. Aquele sentimento que eu não sabia, agora que eu sei o nome, eu consigo dominar melhor. São esses os maiores demônios que a gente precisa dominar, e eles estão onde? Dentro de nós mesmos. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, nós vamos aprender que o perdão verdadeiro é que vai formar o cristão. E o que é o perdão verdadeiro? Eles nos ensinam. Quando nós lançamos um véu sobre o passado, acabou, zerou. Aquela música, o que passou, passou, então vem, é isso, acabou. O que passou, passou. A gente segue em frente. E é lançar o véu sobre o passado, acabou, zerou. Se a gente sente tremelique ainda, é porque não zerou. E aí a gente aprende lá com os espíritos o que é a reencarnação. Por que a gente não pode, não é questão que não pode. Não é tão adequado nós já nascermos lembrando de todas as nossas vidas anteriores, né? O Pai lança um véu sobre nós. É o véu do esquecimento. Por quê? O véu do esquecimento, primeira coisa, é o que você falou, que vai me odiar, mas eu vou me odiar ao auto-perdão aí. O véu do esquecimento
Acabou, zerou. Nasce lá, bonitinho do colo da mãe, tá lá, bonitinho. Com 1 ano já começa a botar o dedo na tomada, quebra braço, anda de bicicleta, quebra perna, começa a fazer todas as coisas terríveis como todos nós fizemos e fazemos ao longo da nossa vida. Mas aquilo que passou, passou. Isso quer dizer que zerou? Não. Mas toda a vida é uma proposta para que nós possamos, de alguma maneira, desenvolver o que ficou naquela que a gente não teve capacidade ou oportunidade de desenvolver. Essa é a grande misericórdia da espiritualidade para conosco, né? Nós que cremos na reencarnação, já é meio caminho andado, gente. Não tem inferno. Ó, maravilha. Não tem inferno. Não tem limbo. Não tem purgatório. Mas nós queremos viver o céu. Mas o que é o céu? O céu começa aqui e agora. O evangelho precisa brotar dentro de mim primeiro, para que em algum momento eu possa viver e ser tal como ele. Quem é ele? Jesus. Sermos o outro Cristo. Senão nós arrastamos tudo isso. E aí a gente não perdoa o outro também. E aí nós aprendemos com Jesus que nós precisamos perdoar o irmão não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Faz a multiplicação aí que é coisa pra caramba. É isso tudo e muito mais. Mas não é fácil. Lá no livro Céu e Inferno, no capítulo 6, tem algumas entrevistas, né, com alguns espíritos, e tem um espírito que foi condenado à morte e executado em 1857. E ele fala que a maior dor, ele foi decapitado. O povo lá gostava de cortar a cabeça, né? Ele falava que a maior dor que ele sentia não era aquela dor da perda da cabeça, era a dor moral por tudo aquilo que ele fez. E isso trazia o remorso. Por quê? Ele via todos aqueles que ele fez mal vivendo tão bem. E ele também queria viver bem. E aí perguntam para ele: onde você está? Ele: no meu sofrimento. Aí pergunta de novo: não. Onde você está? Ele: do lado do médium. Se fosse eu, já dava um pulo já. Eu estou do lado do médium. Mas a primeira coisa que veio na cabeça dele não foi algo físico, concreto. Foi aquilo que ele sentia. Olha isso. Eu estou no meu sofrimento. Não é o meu sofrimento está em mim. Eu estou no meu sofrimento. Mergulhado naquilo, nadando naquilo, me afogando naquilo. E só quem pode me salvar? Eu, primeiramente. Claro que é muito importante nós termos uma rede de apoio, e isso faz toda a diferença para todos nós. Mas se nós não tivermos a capacidade de dar o primeiro passo para a mudança, a gente continua no nosso sofrimento, como esse irmão que diz que ele passava aquele tempo todo carregando a cabeça no braço, igual uma bola. Andava para lá e para cá com a cabeça embaixo do braço. Porque ele andava de fato com a cabeça embaixo do braço? Claro que não. Mas aquele tipo de morte foi algo tão violento e o remorso que ele sentia era algo tão grande que ele criou essa imagem psíquica para ele. E o que é o inferno? O que é o purgatório? É o que nós vivemos psiquicamente. Lembra lá do André Luiz? 7 anos no umbral. Depois que ele lembra, opa, eu posso fazer uma prece. Faz uma prece, o que aparece? Os samaritanos para resgatá-lo. Não tem aquela história que Deus dá o céu para cada um? Deus dá o céu para cada um. Nós construímos o nosso céu, mas nós construímos também o nosso inferno. Né? Por quê? Nós carregamos um fardo chamado culpa.
e esse fardo é muito pesado. E só se nós pudéssemos substituir culpa por responsabilidade, uma responsabilidade assumida, isso faz toda a diferença. Né? Você tem culpa. Não. Você tem responsabilidade. Muda tudo. Criança é assim, não fui eu, não tenho culpa. Primeira coisa. Quando você consegue mostrar que é responsabilidade, que eu tenho responsabilidade para comigo e para com o outro, porque eu não sou um eremita, como Santo Antão, eu vivo aqui numa sociedade e eu tenho responsabilidades, eu tenho direitos, mas também eu tenho deveres, a gente passa a assumir. Assumir o quê? Os nossos atos. E é aquilo que Paulo vai falar sobre o livre-arbítrio e que Santo Agostinho vai desenvolver. O que é o livre-arbítrio? É eu ter a capacidade de fazer as escolhas. Isso quer dizer que todas as escolhas que eu vou fazer são boas? Não. Isso quer dizer que só vai ferir a mim? Não. Mas nós precisamos assumir as consequências das nossas escolhas. É ou não é? A reencarnação nos ensina isso. Cada passo, cada escolha que eu faço, em algum momento eu vou precisar desenvolver melhor todas as consequências dessa minha escolha. Só que a gente não pode parar naquele erro, que eu acho um erro grosseiro, eu vou chamar de erro mesmo. Da gente sempre laudar o outro com a vida passada. Fulano é assim, ia porque fez isso na outra passada. Fulano é assim, ia porque foi assim na outra vida passada. Nasceu com bronquite e suicida. Ave Maria, por que é suicida, gente? Ele só nasceu às vezes assim por conta disso. A gente lauda o outro o tempo todo, porque a gente quer dar um laudo para o outro. A gente não pode simplesmente viver a nossa vida e as nossas escolhas. Nós achamos muito importante dar pitaco na vida do outro, é ou não é? Eu acho. Quando alguém fala assim, quero te contar uma coisa, eu já fico, ai meu Deus, que horas que ela vai falar? A gente fica. Não é? Aí eu já falo, mas depois, mas por que tu falou agora? Tu falava depois, agora eu não vou conseguir dormir até amanhã. Ou a gente fica assim, quero falar com você. A gente já fica preocupado, o que eu fiz? Será que eu tenho culpa em alguma coisa? Será que essa pessoa... Né? E aí? O que a gente faz com isso tudo? Né? A gente trabalha o perdão e o auto-perdão, que são convites à mudança. Lá no Livro dos Espíritos, os nossos irmãos vão dizer que o perdão das faltas, na verdade, só é de fato um perdão quando ele faz uma mudança na minha vida, no meu proceder. Eu só perdoo ou me perdoo quando eu consigo mudar algo. Nem que seja um pouquinho, mas é aquele degrauzinho que eu sempre falo. Se antes falavam comigo, eu bufava, eu já não bufo mais. Meu Deus, isso já é uma maravilha. Se antes eu virava o olho e não viro mais, já é mais. Eu batia na mesa, não bato mais. Eu tacava as coisas para o ar, não taco mais. É aos poucos. Não é aquela pessoa que vai querer, a partir de hoje vou parar de fumar. É muito difícil. Ela precisa trabalhar algo dentro dela. Eu convivi e convivo com pessoas fumantes, como diz, fumante o quê? Sou até fumante passivo. De tanto sentir. Se ela não trabalhar a força interior dela, ela não consegue. E se ela cai, tem uma recaída? Ih, foi tudo por água abaixo. Não. Tem que contar tantas coisas, tantos dias que você conseguiu ficar sem parar de fumar. Esse é só um dia, amanhã tu fica mais 30. Não zerou, não acabou. Né? E os espíritos também vão dizer que a caridade é aquela frase, né? A benevolência para com todos, a indulgência às imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. É fácil? Claro que não. E lá no Evangelho
segundo o Espiritismo, nós aprendemos que para nós trabalharmos a humildade dentro de nós mesmos, nós precisamos fazer o quê? Demolir os altares que nós construímos para o orgulho. A gente não constrói todo dia um altar para o orgulho, que são os deuses que nós vamos criando para nós mesmos, não é? Tem o Deus da raiva, o Deus da inveja, Cada um cria o seu Deus. E Paulo, para mim, era o maior marqueteiro do cristianismo. Porque quando ele vai para a Grécia, ele vê lá um monte de altares, né? E ele vai perguntando, esse aqui é para o Deus do amor, esse aqui é para o Deus tal, esse aqui é para o Deus tal, esse aqui é para o Deus tal. E tem um altar sem nome. E ele fala, e esse altar aqui sem nome? Eles respondem, esse é para o Deus desconhecido. Ele, é desse mesmo que eu vim falar para vocês. Nós vamos construindo altares dentro de nós mesmos. E quem é esse Deus desconhecido que vive dentro de nós mesmos? Que o próprio Jesus fala, vós sois deuses. Ai, meu Deus, que coisa... Vós sois deuses. Vós, ele fala, né? Vocês vão fazer coisas maravilhosas como eu faço, ou até maiores. Olha para isso. Mas nós precisamos assumir. Senão fica igual o Pedro. Não, mestre. Quando ele vai lá lavar o pé de Pedro, lembra lá? O pé do Pedro é preto. Ele vai lá, lava o pé do Pedro. Não, mestre, eu não sou digno que o senhor lave o meu pé. E Jesus fala, mas se eu não lavar teu pé, tu não terás parte comigo. Ele, então tá bom, tu lava só o pé, não, lava a cabeça toda, o corpo todo. Nós precisamos assumir essa potência que nós temos enquanto seres humanos e enquanto espíritos que um dia se tornarão o quê? Espíritos perfeitos, espíritos crísticos, como ele, como Jesus. Nós seremos. Mas eu estou muito longe. Mas vai chegar. Todos nós. Vai demorar 1 milhão de anos? Vai, mas nós vamos. Nem que seja empurrando, mas vai. Né? Não é reencarnação. Tem gente que tem oportunidade de escolher. Pai, mãe, tio, cachorro, papagaio. Tem gente que já perdeu essa oportunidade. Vai ser quem eu escolher, meu filho. Mas tu vai. Você vai. Mas nós seremos perfeitos como Ele, como Cristo. Mas nós precisamos assumir os nossos erros, as nossas faltas. Tem gente aqui que já sabe. Eu não dirijo, não sei dirigir, não sei nem onde puxar nada. Já fiz autoescola, fui reprovado 3 vezes. Aí você vai para lá, você vê aquele chororô. E dá pena daquele povo. E é uma dor terrível mesmo. Por quê? A primeira dor não é a dor porque eu passei. É o que vão falar de mim. Meu pai que me ensinou, minha avó, minha mãe. É isso. A gente chora primeiro nem pela nossa dor. É pensando no que o outro vai falar de mim. Eu não estou nem aí. Vai chegar a quarta aí, nós vamos. Mas eu acho que já estou achando que deve ser um livramento para mim ou para os pedestres, não sei. Que o instrutor falava assim, me testava. Olha o carro amarelo, olha a casa amarela. Qual? Eu não sei, senão... É isso. Onde que eu aperto aqui com a cabeça quase lá embaixo, o carro andando. Mas o quê? São as nossas limitações. São limitações que nós temos. Nós temos potencialidades para tantas coisas, mas temos limitações outras. E muitas vezes nós precisamos aceitar isso. Quer dizer que eu vou ficar uma vida inteira sem dirigir? Não. Mas o dia que eu aparecer de carro aqui no pau da fome, vocês saiam da frente. Não tem que ter nenhum carro parado aí também, tá? Mas é isso. E aí a gente vê que tantas pessoas sofrem, não é pela minha dor. E não é nem pela dor do meu pai e da minha mãe, mas é pela imagem que meu pai criou de mim, que a minha mãe criou de mim, que o meu professor criou de mim, que o meu marido criou de mim, que a minha esposa criou de mim, que o meu filho criou de mim, e eu não sou nada daquilo.
Eu não sou nada daquilo. Assim como a personagem lá do livro da Clarice Lispector, A Paixão Segundo GH. É livro para maluco ler. Ela está olhando uma foto dela e ela descobre que ela não é mais aquela pessoa. Ela se assombra. E ela vê que ela era só essa sigla, GH, uma sigla que tinha tudo que ela, todos os pertences dela. E ela fala que, na verdade, durante uma vida inteira, ela viveu com 3 pernas. E naquele momento, olhando a foto, ela percebeu que ela perdera a 3ª perna. E ela fica tão assombrada com aquela perda, mas ela fica mais assombrada porque ela estava triste. E ela conclui dizendo que, na verdade, aquela 3ª perna não me ajudava a andar, ela me deixava estável, mas parada. Só perdendo a 3ª perna que ela consegue andar. E nós vamos fazendo tantas 3ª pernas ao longo da nossa vida, tantas falsas muletas que não nos ajudam a andar, na verdade, elas nos limitam. E ela fala, ela reflete, mas eu estou triste com a perda de uma coisa que era inútil. E nós não somos tomados por tantas tristezas, com perdas de tantas coisas que são inúteis ao longo da nossa vida. Que a gente fala assim, nossa, eu nem sinto mais falta daquilo. Quebrou, acabou. Aquele copo que era maravilhoso, que eu comprei lá não sei aonde, né? Aquele quadro que era de... Quebrou, acabou. O que eu vou fazer com aquilo? Varrer, jogar no lixo. Acabou. E segue a vida. É fácil? Claro que não, porque nesses objetos estão carregados de tantas pessoas que nós carregamos ao longo da vida, mas nós não estamos falando apenas de objetos, nós estamos falando de sentimentos. Sentimentos que nós achamos, nossa, fulano é tão calmo, mas às vezes ele está ali, ó, em polvorosa. Ele não consegue nem expressar, nem falar. Mas quando o fulano explode, meu filho, sai de baixo, ele bota para quebrar mesmo. Então, né? Mas o erro, a gente vai aprendendo ao longo do tempo que o erro não é o fim do mundo. Mas nós precisamos aprender com os nossos erros. Um grande educador chamado Piaget, né? Ele diz que o erro vai nos ajudar a desenvolver as nossas competências. Né? Se eu fiz uma coisa errada, né? Tentei montar um joguinho, deu errado. Opa! Vou ter que tentar mais uma vez. Não deu errado. Se deu, vou ter que tentar. É tentativa e erro. Vida é isso. É tentativa, acerto e erro. Ou erro e acerto. Tanto faz. Mas viver é isso. E lidar com o erro é muito difícil. Quando a gente aprende uma coisa, a gente percebe que às vezes ela estava na nossa cara e a gente nunca percebeu, né? Por exemplo, um aluno uma vez escreveu chuva, e depois escreveu chuveiro, com X, chuva com CH. Mas por que você escreveu chuva com CH e chuvisco com X? Ah, não sei. Chuveiro vem de chuva, chuvisco vem de chuva, se chuva é com CH, tudo vai ser com CH. Ah, é isso? Acabou. Quando a gente aprende alguma coisa, aquilo passa a fazer parte da gente. Mas a gente tem medo de errar, assim como uma aluna que nós tivemos num projeto de educação de jovens e adultos na UERJ. Ela falava assim, eu escrevo pouco para errar pouco. Se a gente não consegue ousar, a gente não sabe das nossas potencialidades, né? E a gente não consegue ir ver até onde vai. E a gente não consegue trabalhar o nosso interior. E trabalhar o nosso interior é construir o reino dos céus. E que não é para orgulhosos, como a gente aprende lá no Evangelho.
E a gente aprende com um amigo espiritual, Felipe Neri, que dizia, ele saía pela Itália catando todos os meninos pobres e criava. O paraíso não é para preguiçoso. E não é mesmo. Não é mesmo. Mas agora o que é melhor? A gente ficar em casa embaixo, lá no ar-condicionado, ou trabalhar? Eu preferia ficar em casa no ar-condicionado. Né? Não sei vocês. Mas a gente precisa desenvolver as nossas potencialidades. E a gente precisa perder a preguiça. E a preguiça, ela é amiga do orgulho. E o orgulho nos limita. E aí eu não aceito que o outro erre. E se eu não aceito que o outro erre, eu não aceito os meus próprios erros. Porque quem gosta de errar? Ninguém. Já pensou? Você monta um guarda-roupa inteiro, você vê que a porta o fundo estava de cabeça para baixo. Você faz o quê? Desmonta tudo. Primeiro chora, grita, culpa o Edu, que ele não leu as instruções. E depois você tem que desmontar. Duas opções. Ou você fica com o guarda-roupa daquele jeito, meio diferentão, vai ficar legal também. Ou você vai ter que desmontar. Isso, se sobrar guarda-roupa, porque tem gente que fica nervosinho e quer quebrar as coisas, não é? Dá tapa, chute, né? Se sobrar alguma coisa. Mas aí a gente não aprende com os nossos erros. A gente tem que desmontar o guarda-roupa todinho, rezar para quando colocar o parafuso ainda ter, que aquilo lá você furou uma vez, acabou também, né? Guarda-roupa, hoje em dia tu compra. Se tu se mudar, tu deixa ele lá e compra outro na outra casa. É assim ou não é? E assim é a vida, a gente vai aprendendo. E tem uma música que fala o seguinte: faça o favor de se cuidar. Olha que bonito. Faça o favor de se cuidar. Mas eu não tenho música mais bonita, não. Você nem pode imaginar o quanto na vida há de ter coragem para viver. Gente, viver é para corajoso. Não é para os fracos. Você vai cair e vai errar, mas também vai se levantar e acima de tudo, há de ter coragem para viver. Nós precisamos ter muita coragem. E trabalhar o auto-perdão é trabalhar sempre essa coragem para viver. E viver é o quê? Seguir em frente. É a lei do progresso. Espírito não dá marcha ré. A gente até para um pouquinho, embaixo de uma sombra melhor, né? Descansa, vê as modas numa existência, né? E depois segue. Mas nós estamos sempre seguindo em frente. É a marcha do progresso. Porque um dia nós vamos chegar a usar até asinha. Eu queria asinha. Ser um ser crístico de asinha, olha que bonitinho. Pretinho de asinha. Mas nós seremos esses seres crísticos, né? Um dia. Mas nós precisamos aceitar as nossas sombras. Senão, nós nos tornamos aquele personagem lá daquele filme de 1500, à espera de um milagre. Lembra do Paul, que era o carcereiro? Que virou um grande amigo do John Coffey, que era aquele homem negro do interior dos Estados Unidos, que foi preso injustamente, acusado de ter abusado de uma criança. E aquele homem se torna amigo de John Coffey. Mas o John Coffey, que tinha, né, ele era um médium, né, ele vai lá e cura pessoas e tal. Mas o Paul não tem a capacidade de, no final, ajudar o John Coffey. E o John Coffey morre na cadeira elétrica. E no final do filme, vou dar spoiler porque era para todo mundo já ter visto, tá? Quem narra a história é o próprio Paul. E passaram-se anos. Ele perdeu todos que ele amava, ele foi continuando, passaram mais de 100 anos, ele foi lá, ele tá lá contando a história até hoje. Por quê? Ele ficou preso com aquela culpa, né?
A culpa de não ter ajudado o John Coffey. E ele leva esse peso psíquico. E a gente não carrega tantos pesos psíquicos, tantas culpas ao longo da nossa vida. E esse é o preço que ele precisa pagar. Mas o que acontece? Isso nos limita. Não nos limita? Muito. Vira carapaça. Aquilo que o André Luiz coloca lá nos mensageiros, lá no início, da casca que nós criamos para nós mesmos, que parece que é uma proteção, mas na verdade é algo que nos limita. E ele fala que precisa vir alguém e quebrar aquela casca para que a gente possa crescer. Crescer. E viver é crescer. E aí, para encerrar, eu quero lembrar aqui de um livro de um autor chamado C.S. Lewis. Ele foi o autor de As Crônicas de Nárnia também. E tem um livro chamado O Peregrino da Alvorada, que vai contar a história de aventura de criança, que vai para outro mundo, aquela história toda. E tem um garoto que é insuportável, que é o Eustáquio. Sabe aquela pessoa que você fala assim, eu tenho esse relógio. Aí ele vai lá e vem com 10 para te mostrar. Eu tenho essa brusinha. Ele vai lá que vem com uma melhor ainda. Igual o Kiko da Dona Florinda. Eu tenho o Chave com aquela bolinha, vem outro com a bola desse tamanho. É isso. E eles descobrem a caverna de um dragão. O dragão está lá dormindo. E o Eustáquio percebe que perto desse dragão tinha um bracelete. Aí o olho de Tandera já fica como, né? O ouro está ali, ó. Foi lá, pegou. No momento em que ele coloca o bracelete, ele se torna um dragão. E a aventura no livro é exatamente a busca para que ele deixar de se tornar um dragão. Porque ele está todo troncho, ele nem sabe ser dragão. Imagina, eu não sei. Do nada, amanhã eu acordo dragão. Eu não sei como que um dragão se comporta, né? Como que vai no banheiro, não sei como que é. E aí tá. Ele passa, é a grande saga do herói deles lá. Até que eles encontram o leão. O leão que é Aslan, que é mais conhecido lá do livro, a bruxa, a feiticeira, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, que é o mais conhecido, né? Mas esse eu estou falando do Peregrino da Alvorada. E Aslan pergunta para ele. C.S. Lewis, ele era um escritor cristão protestante. E Aslan é o grande símbolo de Jesus nas Crônicas de Nárnia. Aslan pergunta, que é o leão, pergunta para o Eustáquio, para o dragão. Você quer deixar de ser dragão? Você quer ser um ser humano novamente? Ele, eu quero ser um ser humano novamente. E Aslan leva ele até uma fonte e o lava. Mas nada acontece. Ele fala, para você se tornar um ser humano novamente, você precisa querer deixar de ser dragão. Querer mesmo. E pergunta, você quer que eu te ajude? Coitado do garoto. O garoto fala, eu quero que você me ajude. Naquele momento, Aslan, com as suas garras, ele agarra naquela pele de dragão e rasga aquela pele de dragão, e dentro do dragão está novamente o garoto, Eustáquio, ileso ali. Que é o grande poder da transformação. Jesus nos propõe isso, não é? A transformação, mas transformar dói pra caramba. É como se tivesse um leão agarrando a nossa pele para nós mudarmos, mas nós precisamos nos tornarmos novos homens e novas mulheres. Mesmo que isso doa, mesmo que ao lembrar de alguma coisa, assim como Santo Agostinho, quando lembra lá da infância dele, quando ele é adolescente, na verdade, ele lembra que ele tinha pera em casa, mas ele pulava o muro dos outros para roubar pera, mesmo tendo em casa. Porque ele fala, era muito bom você fazer o que era proibido. Mas lembrando, ele fala, eu ainda sinto o gosto do erro ao lembrar das peras. As peras já não tinham mais sabor de pera, mas gosto da maldade. E ele fala que ele só consegue deixar de ter esse sentimento quando pensa em quem? Nele, em Jesus. Que ele fala da graça que Jesus opera na sua vida. E ele, em dado momento, fala assim, como que eu vou procurar Deus se Ele está dentro de mim? Deus está dentro de todos nós.
Mas nós precisamos aceitar que ele more dentro de nós. Senão, de nada adianta. Vou terminar aqui. Tem 1 minuto, não é isso? Que eu sou regrado, tá, gente? A gente precisa ter muita disciplina. Os espíritos têm hora para começar e para terminar tudo, né? Vou ler um poema da Adélia Prado, que estava doente, mas agora ela já está bem, se machucou, está bem agora, está em casa. A maior poeta brasileira viva. O nome é Ex-Voto. Ex-Voto é aquilo, para quem já foi católico ou conhece, é aquilo que a gente leva na igreja. Se eu ficar bom do braço, eu vou levar um braço de gesso. Se eu ficar bom da cabeça, é aquilo. E é uma mulher que vai contar da sua ida à Aparecida. Na tarde clara de um domingo quente, surpreendi-me. Intestinos urgentes, ânsia de vômito, choro, desejo de raspar a cabeça e me pôr nua no centro da minha vida e uivar até me secarem os ossos. Que queres que eu faça, Deus? Quando parei de chorar, o homem que me aguardava disse: você é muito sensível, por isso que tem falta de ar. Chorei de novo, porque era verdade. Mas também era mentira, sendo só meio consolo. Respira fundo, insistiu o homem. Joga água fria no rosto. Vamos dar uma volta. É psicológico. Que ex-voto levo à Aparecida se eu não tenho doença e só lhe desejo a cura? Minha amiga devota se tornou budista. Torço para que se desiluda e volte a rezar comigo as orações católicas. Eu nunca ia ser budista por medo de não sofrer, por medo de ser zen. Existe Santo Alegre ou são os biógrafos que os põem assim, felizes como bobos? Minas tem coisas terríveis. A Serra da Piedade me transforma, em meio a tanta rocha de tão imediata beleza, edificações geridas pelo inferno, pelo descriador do mundo. O menino não consegue mais, vai morrer sem força para sugar a corda de carne preta de que seria um peito agora as moscas. Meu coração é bom, mas não aceita que o seja. O homem me presenteia, por que tanto recebo, quando seria justo mandarem-me a solitária? Palavras não, eu disse, só aceito chorar. Por que então limpei os olhos quando avistei roseiras? E mais o que não queria, de jeito nenhum queria aquela hora, o poema. Naquele momento, o ex-voto é o poema que ela leva à Aparecida. Não a forma do que é doente em mim, mas o que é ação em mim e rejeito. Premiada pela mesma força do que trabalha contra a beleza das rochas. Me imploram amor, Deus e o mundo. Sou, pois, mais rica que os dois. Só eu posso dizer à pedra, és bela até a aflição. Só eu posso dizer a ele, sois belo, sois belo, sois belo. Quase entendo a razão da minha falta de ar. Ao escolher palavras com que narrar minha angústia, eu já respiro melhor. A uns Deus quer doentes, a outros quer escrevendo. Muito obrigado. Obrigado, Igor, pela palestra. Muito divertida. Nós desligamos as luzes apenas por harmonização, não é nenhum momento ritualístico, tá? Os médios podem se posicionar. Podem dar início ao passe. Se você gosta de ser desculpado, se você gosta que lhe peçam desculpas, se você gosta de ser
perdoado, mesmo quando é grande a culpa. Lembre o que é por Jesus ensinar. Só quem perdoa merece ser perdoado. Perdoe, perdoe sempre. O Pai perdoa infinitamente. Faça o bem e a paz surgirá, e a ofensa não atingirá. Aproveite enquanto ainda caminha ao seu lado. Vai e fale ao seu coração. Ficará então tudo mudado. O inimigo será amigo. Todo mal transforma-se em bem. Perdoe porque perdoando você será perdoado também. Perdoe, perdoe sempre. O Pai perdoa infinitamente. Faça o bem e a paz surgirá, e a ofensa não atingirá. Aproveite enquanto irmão ainda caminha ao seu lado. Vai e fale ao seu coração. Ficará então tudo mudado. O inimigo será amigo. Todo mal transforma-se em bem. Perdoe porque perdoando você será perdoado também. Você será perdoado também. Da consolação. A doutrina do meu coração. Pai, Deus protetor, aqui me ponho aos teus pés para lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder começar. Por isso peço em oração que ilumine meu caminho de cristão,
eu jamais esqueça que tenho nas mãos a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças pra fazer multiplicar lá na casa de oração, numa rua onde houver um irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Senhor, gratos estamos por mais uma noite de estudo, de aprendizado, pela doutrina que nos foi codificada, que nos ajuda a guiar nossa vida no caminho da luz, no caminho do amor, no caminho da caridade. Que as palavras aqui, ditas pelo nosso irmão Igor, possam nos motivar, nos atiçar a aprofundarmos mais nos estudos, para que consigamos aplicá-los no nosso dia a dia, principalmente fora desta casa, em prol da nossa evolução e do auxílio aos nossos irmãos. Que a tua vontade prevaleça sobre nossas vidas sempre, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Agora os médicos podem se preparar para descer. E, por favor, aguardem para serem chamados pelos números. Pelo nosso irmão Max. Boa noite a todos, fiquem com Deus.